Alô, alô, alô. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer o nosso tutorial aqui do EasyEDA, que é um editor de placas de circuito impresso, online, gratuito. Ele é muito interessante, embora existam outros editores muito bons também, como o KiCad, por exemplo. Eu gosto do EasyEDA porque ele não precisa instalar nada e ele já tem uma biblioteca muito grande de componentes que a gente pode usar sem ter que ficar procurando aí pela internet. Então, para começar, você cria sua conta gratuita, você vai cair numa tela aqui da página inicial do site, eu já estou logado aqui, e a primeira coisa que você tem que fazer é clicar nesse EasyEDA Designer. E assim que você fizer isso, ele vai perguntar, olha, você quer usar a versão Pro ou quer usar a versão STD? Vamos usar a versão STD mesmo, tá? Então, vou fechar aqui outra abinha, e aqui a gente pode começar um projeto novo, clicando em novo projeto. Ele vai de novo perguntar, tem certeza que você não quer usar o Pro? Não, 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 quero usar o STD mesmo, tá? Então, vamos aqui criar o nosso circuito, vou botar aqui, sei lá, circuito, meu circuito, clico em salvar. E a primeira etapa para a gente fazer a nossa placa de circuito impresso primeiro é fazer o esquemático do circuito, ou seja, não exatamente onde os componentes vão estar localizados na plaquinha, mas sim o que está conectado com o quê. Então, para você colocar um componente aqui nesta área, a gente vai primeiro clicar com o botão direito, coloque o componente. E aqui você vai ter a sua área de busca de componentes que estão cadastrados. Aí vem uma coisa interessante, por exemplo, se você pesquisar, quero colocar, por exemplo, o nosso amigo ESP32, S3, assim que você fizer a sua busca, vai aparecer um milhão de resultados aqui, meu Deus, S2 Mini, coisas até que eu não pesquisei exatamente direito, e aqui a gente tem algumas sugestões dos fabricantes, mas a gente também tem as contribuições dos usuários. E aí você vai ver então que a variedade é muito grande de componentes que você pode usar. E é normal a gente ficar, às vezes, meio perdido aqui no começo, tentando achar qual componente está bem configurado. Por exemplo, esse aqui está faltando o pedaço aqui da pegada, esse aqui não é exatamente o modelo que eu quero. Então, para facilitar a vida de vocês, eu já criei como se fosse uma biblioteca, um repositório de componentes para vocês usarem aqui no curso. E aí, para vocês acessarem esses componentes, é só vocês digitarem o código da disciplina, que é ENGE 4051, e vai estar aqui contribuído pelos usuários, e está aqui então os componentes que a gente pode usar aqui no curso. Tá? Se tiver algum que não está na lista, aí vocês procurem por fora, mas o que a gente vai fazer em aula já está tudo aqui cadastrado para facilitar a vida. Então vamos começar primeiro inserindo o nosso componente, o ESP32S3, já está aqui, bonitinho. Clico nele, tem aqui para visualização e clico aqui em colocar. E aqui eu clico uma vez para colocar o componente. Como eu só quero colocar um componente uma vez, eu posso apertar o ESC para ele parar de inserir o componente. E aqui ele ficou meio longe, né? Vocês podem usar a rolagem do mouse para aproximar ou afastar um pouco mais aqui da tela. E vocês podem usar o botão direito para arrastar aqui pelo canvas, tá? Então, rolagem e o botão direito. Bom, colocamos o nosso primeiro componente, vamos colocar mais alguns componentes aqui que a gente vai usar no nosso exemplo. Vou aqui de novo, coloco o componente, vou botar o nosso sensor de distância, vou colocar ele aqui, bonitinho, aperto o ESC para não colocar mais um. Vou aqui colocar o segundo componente, que é o terceiro, né? O botão. Isso, colocar, muito bem. Botãozinho switch, não, que a gente aperta, o push button. Vou aqui colocar mais um agora, o componente que é o nosso LED vermelho. A gente vai fazer um exemplo de circuito bem simples, tá? Que não tem nada muito requintado, não. Só para a gente ter uma ideia de como é que ele funciona, o software aqui. E o último componente vai ser o resistor para o nosso LED. Já botei aqui um resistorzinho aqui, de 470. E aí, quando eu colocar o resistor, você vai perceber aqui, até chegar um pouquinho mais perto, que ele está deitado. Né? Eu queria, já que o LED está em pé, o resistor estivesse em pé também para ficar mais bonitinho. E aí, então, a gente pode usar, se eu quiser, a tecla R para rotacionar o nosso componente. Então, eu vou clicar aqui, deixar aqui nessa posição, e vou colocar aqui, pum, e aperto o ESC para cancelar. Tá? Quando o componente está selecionado, vocês também podem usar aqui o menuzinho também para rotacionar o componente se vocês quiserem. Eu gosto de usar mais o atalho do teclado. Agora que a gente já tem todos os nossos componentes aqui bem posicionados, vamos começar a fazer a conexão entre eles. Então, a primeira coisa, eu vou clicar aqui nesse menuzinho, ferramenta de ligação, tem o Wire, e vou agora conectar o resistor com o LED. Muito bem, fizemos uma conexão. E aqui nesse menuzinho tem outros itens interessantes, por exemplo, aqui tem o ground, né, o GND, e agora eu posso colocar já um ground aqui que vai ter no terra, já vou colocar o ground em todo mundo, né, então vai ter um ground aqui no sensor de distância, um ground aqui no botão, e um ground aqui no ESP32S3, para dizer, né, que o ground de todo mundo está conectado no ground do nosso microcontrolador.
Muito bem. Também vou colocar aqui um outro símbolo de referência já padrão, que é o VCC, que no caso vai ser usado para alimentação aqui do sensor de distância. Coloquei um só, aperto o ESC para parar. E agora vamos conectar de novo com a ferramenta Wire esses grounds todos com os nossos componentes. Então clico aqui. Eu vou conectar o ground no ESP32 nesse ground aqui de cima, porque o ESP32S3CAN não tem esse ground de baixo, ele só tem um ground de cima, então já fica meio compatível com outro modelo também. E vou aqui, coloco a alimentação no sensor, o TR e o VCC nele, e aqui o nosso botão. Muito bem. Agora falta só a gente conectar os demais pinos dos componentes nas GPIOs, nos pinos do nosso ESP32, S3. Eu poderia pegar de novo um fio, puxar daqui para cá, e nesse nosso exemplo não ficaria ruim, porque a gente tem pouco componente. Mas quando você começa a fazer um circuito mais complexo, fica confuso pegar cada um deles e ficar ligando dentro do ESP manualmente. Então a gente vai usar uma outra ferramenta aqui que deixa tudo mais organizado, que é esse daqui, tá vendo? É o que ele chama aqui de porta-net. Então, ele é basicamente como se fosse um portal, né? Para fazer uma conexão entre um ponto e outro, sem você precisar puxar o fio, né? Como se fosse um portal que se atravessa, ele já conecta automaticamente do outro lado. Mas como é que é isso? Vamos lá. Vou aqui botar, por exemplo, uma porta-net aqui, tá? Eu vou clicar o ESC aqui para cancelar. E eu vou renomear essa porta aqui para ficar mais fácil de entender. Por exemplo, eu quero conectar esse meu LED aqui na GPIO 01 aqui do meu ESP. Então, eu vou chamar esse net aqui, essa porta, de GPIO 01. Posso chamar do que eu quiser, mas eu acho que fica mais educativo assim. E agora eu posso conectar essa porta mágica aqui com o meu LED. E agora, como eu quero que esse LED esteja conectado nessa porta de GPIO aqui, mas eu não quero fazer um fio cruzando, eu vou botar o mesmo, essa GPIO, posso apertar o Rzinho para rotacionar de novo, e vou conectar aqui. Você vê que ele já chamou de GPIO 2, ele tenta já ser amigável para você ir aumentando a numeração, mas eu quero, na verdade, que seja a mesma porta de GPIO 1 para ele saber que esse ponto, na verdade, é o mesmo desse daqui. E agora eu vou e conecto daqui para cá. Então, agora eu fiz como se fosse uma ponte virtual entre esse ponto e esse, sem precisar passar um fio, cruzando todo o meu diagrama. Então isso deixa a coisa bem mais organizada. Vamos fazer isso agora com os outros componentes, então. Vou clicar aqui, vou rotacionar de novo. O botão tanto faz você colocar o conector de um lado ou de outro, né? Porque o 3 e o 4 aqui estão já cortados entre eles, então vou botar esse ladinho aqui. E aqui eu vou conectar meu botão na GPIO 04. Muito bem. Eu vou de novo e conecto aqui, bonitinho, com o meu botão. E eu posso de novo criar o botão, a porta-net e renomear, ou para conectar aqui nessa GPIO 4. Mas o que eu vou fazer? Eu vou dar, na verdade, aqui um Ctrl+C e vou jogar aqui Ctrl+V e já fica mais fácil para a gente duplicar. Então, e agora eu conecto de novo. Estamos quase terminando. Conectamos aqui. Opa! Encaixou direito, tá conectando errado. Opa! Aqui. Pronto. Aperto o ESC. E finalmente faltam só agora as duas portas aqui do meu sensor de distância. Posso até, se eu quiser, iluminar esses componentes aqui e chegar eles um pouquinho mais para baixo. Vamos agora botar, digamos, esses pinos do trigger e do eco, né? Vou botar já duas GPIOs aqui bonitinhas e vou renomeá-las para 41 e 42. Eu estou arbitrando aqui os pinos onde eu vou colocar no meu ESP. Então, conecto daqui para cá, daqui para cá. E de novo, eu posso pegar esses dois aqui. Posso usar o Shift o Ctrl, perdão, para selecionar vários deles. Dou Ctrl+C, Ctrl+V, opa, já vieram dois. Posso rotacionar os dois aqui, ó, que bonitinho, e já deixar eles aqui alinhadinho com a parte do ESP32. E agora eu vou conectar um com o outro, aqui e aqui. Muito bem. Então, agora a gente já explicou aqui para o IEZDA como vão ser essas conexões. O que tem que estar conectado com o que? É para isso que serve essa tela do circuito. Tá? É como se fosse uma conexão mais em alto nível, não exatamente como esses elementos vão estar na plaquinha. Terminei de fazer tudo aqui, tem que salvar. O IEZDA não salva automaticamente, então a gente tem que lembrar sempre de salvar quando a gente for fazendo as coisas, principalmente quando a gente terminar. Então agora eu acabei essa parte do esquemático. A segunda etapa agora é, de fato, colocar esses componentes na plaquinha e desenhar como é que vai ser, de fato, a conexão com um com o outro no mundo físico. Isso aqui é como se fosse um mundo simbólico. Então, para fazer essa parte física, eu vou clicar nesse botãozinho aqui, tá? Que é atualizar PCB. E ele vai perguntar, opa,
Então, tem alguns portas aqui que você não conectou a nada, tá? Redes não finalizadas. Porque o ideal seria eu vir aqui e marcar com esse xizinho, olha, realmente não tem nenhuma conexão aqui, nem nada. Mas eu não tenho saco de ficar dizendo isso, eu posso deixar as portas em aberto mesmo, eu sei que eu não vou usar elas mesmo, então eu falo, não precisa verificar isso, continua. Ele fala, olha, não tem nenhum PCB, né? Nenhum diagrama físico de como é que estão esses componentes. Quer criar um? Sim. Aí ele vai pensar aqui um pouquinho e vai agora, ok, vamos fazer uma nova plaquinha PCB de circuito impresso. Qual o tamanho que você quer dessa plaquinha? Eu vou chutar aqui, sei lá, 110 por 75, vou dar um tamanho inicial para ela, aplicar, e tá aqui, vou dar uma afastadinha aqui de novo, a minha placa em roxo, e aqui estão os meus componentes fora da placa. Então a nossa ideia agora é para a gente posicionar os componentes e fazer a ligação dos caminhozinhos do circuito entre eles, agora já na minha placa física. Então ok, vou pegar aqui e arrastar esse cara para cá, vou pegar o meu sensor de distância e arrastar ele para cá. Vou primeiro só arrastar todo mundo por alto, e aí depois a gente faz um negócio bonitinho. Tá? Eu vou usar aqui aproximar agora, para a gente enxergar melhor. E assim, eu acho que fica mais bonito quando não tem essa linha de grade aqui. Tá? Então eu vou esconder essa gradezinha aqui, que eu acho que fica mais fácil para vocês enxergarem no vídeo também. Tá? Então agora que eu mais ou menos posicionei como eu quero as coisas, a gente pode agora dar uma organizada melhor. Por exemplo, posso selecionar aqui esse sensor de distância e eu quero, na verdade, que ele esteja apontado para fora da placa, né? Para ele medir alguma distância para fora da placa. Então eu posso clicar aqui no rotacionar, ou posso apertar a tecla R e ele rotaciona. Eu quero que ele fique todo dentro da plaquinha, então eu vou deixar ele aqui. O botão acho que está bem aqui. E o resistor também quero dar uma giradinha nele, para ficar mais fácil dele conectar aqui nesse resistor, que eu quero deixar aqui nesse lado. Opa. Posso dar o Ctrl Z também para desfazer alguma coisa. Então, os componentes estão mais ou menos na posição que eu quero. Tá? Então, agora vamos fazer a conexão entre eles. Tá? A primeira coisa que a gente tem que entender é que a placa de circuito ela tem dois lados, né? O lado de cima e o lado de trás, o lado de baixo. Então, a gente está aqui nessa top layer, que é a camada do topo. Então, quando for fazer as conexões, ele vai, a princípio, fazer nessa camada de cima. Ele vai fazer as trilhas no lado de cima da placa. Então, vamos começar. Vou aqui pegar primeiro, por exemplo, esse botãozinho aqui, que é o de track, e vou conectar primeiro ele já diz aqui com essas linhas azuis o que você tem que conectar no que mais ou menos, mas você é que vai fazer o caminho exato. Então, por exemplo, já tem que o resistor está conectado aqui no LED, cliquei aqui um e outro e foi. Só que agora você percebe o seguinte, olha, esse caminhozinho aqui ficou meio fino. Tá? Dependendo de onde você mandar fazer a placa, isso não é um problema, mas na nossa prototipadora da faculdade, essa trilha pode ficar um pouquinho difícil da nossa máquina fazer. Então a gente pode aqui também aumentar o tamanho da trilha. Tá? Se eu chegar aqui um pouquinho, tá vendo a largura da trilha? Vou botar para vez de ser 0.254, vou botar para ser 1 milímetro. Então agora minha trilha ficou mais espessa. Então antes de a gente começar a fazer as trilhas, é sempre bom a gente colocar o tamanho da trilha com 1 milímetro na hora que a gente for fazer isso aqui no nosso laboratório. Bom, então vamos continuar aqui. Vou agora ligar esse LED aqui até a porta 1. Quando eu clicar aqui, tá vendo? Ele vai meio que fazendo um caminho. Tá vendo aqui mais ou menos fazendo? Ó, eu vou botar para cá, clicando para fazer o contornozinho bonitinho, que eu não quero que ele esbarre no botão. Tá? Aí você vai fazendo a trilha, depois você pode até ajeitar a trilha. Ó, eu quero chegar esse cara mais para baixo e tal. Faz o desenho que você achar mais bonitinho. Tá? Vamos agora ligar o botão. O botão esse aqui, esse pino tem que estar ligado ali na GPIO 4, que está lá do outro lado. Então eu vou aqui pegar, vou botar para cá, eu vou passar esse cara, digamos, aqui por fora. Vai clicando aqui que ele vai meio que tentando fazer o caminho para você. Aí você pode fazer isso mais bonitinho, menos bonitinho, tá? Eu tô fazendo aqui um pouco jogado, para a gente não atrapalhar muito aqui o tempo do exercício. E agora, se a gente for até agora tentar conectar esses dois pinos do sensor de distância para cá, a gente tem um problema. Por quê? Porque ele cruzaria, tá vendo? Eu não consigo passar para cá. O IZDA nem deixa, tá vendo? Porque você cruzaria com esse fio para cá, poderia dar uma volta aqui por cima, talvez. E nesse caso tem solução, eu poderia passar aqui por dentro e conectar por aqui, mas pode ser que o seu circuito tenha tanto componente que comece a ficar um pouco complicado você não cruzar caminhos. E aí uma solução rápida para você fazer isso é lembrar que existe o lado de baixo da placa, então você também pode fazer as trilhas por baixo. Então eu vou aqui nesse meu menuzinho de camadas e objetos, vou clicar aqui no azul e agora eu vou dizer, olha, agora eu estou fazendo coisas na camada de baixo da placa. Então eu vou agora clicar de novo aqui na minha trilha, e como eu estou na camada de baixo, eu posso perfeitamente cruzar, né, como se fosse a trilha azul com a trilha vermelha, sem problema nenhum, porque
ele está num outro plano. Tá? Mas mesmo assim, pode acontecer, quando você tem muito componente, que mesmo assim acabe cruzando o fio na camada de cima e na camada de baixo, e a solução é basicamente você tentar reorganizar, né? Eu poderia ter passado esse componente aqui, talvez aqui por baixo, esse aqui podia ter passado por cima. Então a gente vai refazendo as trilhas até a gente não cruzar nada e ficar bonitinho. Tem outros mecanismos para você fazer isso, que são as vias, mas eu acho legal evitar. Eu acho legal a gente fazer as trilhas contínuas, tá? Não vou entrar nesse detalhe. Bom, estamos quase terminando aqui os nossos caminhos. Que faltou só, que ficaram essas linhas azuis aqui, é fazer as conexões de terra e de VCC. Tá? Aliás, calma, eu até lembrei agora aqui que eu esqueci, muito importante, de conectar o VCC. Até bom pra gente mostrar isso daqui, né? Eu esqueci de botar que o VCC também está conectado nesse ponto aqui do ESP. Então, eu vou clicar aqui, vou conectar esse VCC nesse cara daqui, muito bem. E agora, como eu atualizei o meu circuito aqui, o meu esquemático, eu tenho que mandar ele atualizar também lá na minha PCB. Então eu vou clico aqui, nesse botão aqui para cima, atualizar PCB. De novo, eu não quero verificar as redes. Ele vai colocar aqui, ele fala, olha, troquei algumas coisas, confirma as alterações. Tá? E até eu posso até colocar aqui que eu quero as minhas trilhas com 1 milímetro, com uma configuração extra, para ele verificar depois. Então, ele só agora está dizendo que eu tenho que conectar esse VCC aqui, que tinha ficado faltando, tá? Então isso é normal, às vezes a gente tem que corrigir alguma coisa lá no outro lado, manda atualizar para cá, pode até aparecer um componente novo que a gente tinha esquecido de colocar, tá? Essa é a dinâmica. Bom, então como eu falei, agora a gente tem que colocar o quê? Os terras, né? Esse terra está conectado nesse resistor, está conectado aqui nesse botão, está conectado aqui nesse sensor de distância e esse VCC está conectado aqui. Eu poderia fazer de novo trilhas, né, que conectassem essas coisas todas para cá. E de novo, como o nosso circuito está pequenininho, isso não seria um problema. Mas eu acho interessante a gente usar um último recurso aqui legal da PCB, que é útil quando a gente tem um circuito grande, que é o seguinte. Eu posso dizer que toda a minha área de cima da placa, que não sejam as trilhas, né, vai ser um VCC ou vai ser um terra. Então, fica fácil, como muitos componentes costumam ter que fazer a alimentação de terra e VCC, eles podem já meio que pegar da área em volta da placa, como já sendo uma área de terra e VCC, separado das trilhas. Tá? Então, eu posso criar essa, que a gente chama aqui dessa área de cobre, tá? Esse copper area aqui. Eu vou fazer, então, uma área envolvendo toda a placa, por exemplo, aqui, e eu vou dizer, olha, essa trilha aqui, até que eu estou aqui na bottom layer, vai ser o ground. Então, eu clico aqui, OK. E vou agora fazer o meu contorno. Eu vou clicando aqui em volta da placa, tá? Vou dar uma afastadinha aqui. Opa. Afastada para cá. Isso, afasta. Muito bem. Aí eu vou clicando para ele cobrir a placa toda. Isso. Clicou aqui. Pode fazer o esquema maluco que você quiser. E agora ele disse, ó, na parte do fundo, então, separado das trilhas, tá vendo? Tem esse pretinho aqui separando. Tudo que está aqui em volta já vai ser automaticamente conectado no terra. Então, agora esses componentes aqui, eles estão com um conector aqui agora que está abertinho, porque eles vão estar agora conectados nessa área da placa que vai ser tudo terra. Então eu não preciso ficar passando fio, é só eles estarem conectados nessa grande área de placa, que ele já vai automaticamente conectar no terra. E o VCC eu posso fazer a mesma coisa. Eu pego o outro lado agora, volto para o meu top layer aqui, e vou agora fazer uma outra área de cobre, agora nessa minha top layer, só que agora vai ser o VCC. Tá aqui embaixo. Clico OK e clico aqui, vou de novo, faço a minha região aqui, no caso eu quero a região que cubra a placa toda, tudo bem, qualquer coisa, aperto o ESC para terminar. Então agora toda essa parte de cima vai ser o meu VCC. Vou clicar em salvar, é bom a gente clicar em salvar de vez em quando, que ele não faz isso automaticamente. E acho que agora acabei as minhas conexões. Como é que eu tenho certeza que eu não esqueci de nada? Eu posso clicar aqui nesse botão de DRC, que ele vai fazer essa checagem aqui de componentes, e deu 0 erros. Então isso significa que eu não esqueci de conectar nada com base no que eu tinha especificado aqui no meu circuito. Está tudo fechado bonitinho. Então eu acabei a minha plaquinha. Eu posso até ver uma coisa legal agora, que é ver como é que ela vai ficar na vida real em 3D. Então eu clico aqui, ó, nesse botãozinho 3D. E agora eu consigo ver, olha só, os meus componentes na plaquinha, como é que ela ficaria. Bacana, né? Mas você fala, mas já cadê o sensor de distância, né? Por que ele não apareceu aqui? Pois é, eu deixei de propósito esse meu componente aqui sem o 3D, porque é muito comum quando vocês buscam um componente na biblioteca dos outros usuários de não ter o 3D já embutido conectado.
mas às vezes outra pessoa coloca esse modelo 3D e você pode encaixar aqui no seu modelo. Eu gosto de fazer isso, eu acho que fica mais bonitinho a gente ver o 3D da placa. Não é obrigatório, mas eu vou ensinar vocês a fazerem isso. Então tá faltando o 3D aqui desse sensor de distância. Eu vou aqui em ferramentas, gerenciador de modelo 3D. Já está até aqui com o sensor de distância selecionado, tá vendo? Ele fica aqui em vermelhinho, dizendo que ele não tem nenhum modelo. Então, clicar aqui de novo, isso. Vou então agora buscar qual pode ser o modelo 3D para esse cara. Então, esse componente daqui, ele é o termo técnico dele é o HCSR04, é o modelo do sensor de distância. E quando aqui eu busco, ele vai, ele dá sugerindo que você pode pesquisar aqui nas bibliotecas da empresa, mas geralmente aqui não tem muita coisa, eu já vou direto aqui por contribuições do usuário, e ele vai carregar a lista com vários componentes que os usuários fizeram em 3D. Eu vou selecionar esse aqui do DIC, por exemplo, que eu já sei que é bom, demora um pouquinho aqui para carregar, e carregou. Mas você vê, pô, já ficou pequenininho aqui, né? Às vezes o modelo 3D que o usuário coloca, ele não está no tamanho certo ainda que a gente quer. Então o que eu faço? Eu posso ajustar aqui as propriedades de tamanho, rotação, posição. A primeira coisa é bom você clicar nesse alto, que ele já meio que tenta dar uma ajustada automática no tamanho, ó, já ficou um tamanho melhor. Só que a primeira coisa é que ele está, né, invertido, né? A parte circular aqui devia estar apontando para cá. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou girar no eixo Z 180 graus. 180, Enter, opa, já ficou legal. Já está quase encaixado ali no meu pino, mas ele está um pouco para o alto. Então eu vou também descer ele no eixo Z. Como eu quero descer, eu posso botar, sei lá, menos 8 milímetros. Aqui é um pouco no chute, tá, gente? Ó, menos 8 eu acho que atravessou um pouquinho, né? Então eu vou diminuir aqui. Vou botar menos 4. Pronto. Botei aqui, acabou de fazer o negócio. A gente vai aqui, clica também, cortar aqui, que é o Update. Deixa eu dar uma afastadinha aqui. Update 3D Model. Pronto. Ali atualizou com sucesso. Posso fechar essa janelinha. Salvo aqui meu modelo de novo, minha PCB. Ó, e agora se eu fechar essa visualização 3D antiga e abrir uma nova, apareceu agora o meu sensor de distância em 3D colocado bonitinho, né? E aqui é legal que você pode fazer várias coisas, tem várias propriedades, você pode mudar aqui a cor da placa, eu quero minha placa vermelha, eu quero minha placa, sei lá, verde, né, aquela clássico, né? Eu posso esconder os modelos 3D, eu quero só ver como é que estão as conexões aqui dos meus componentes na placa, né? De um lado e das conexões do outro lado, também posso fazer isso aqui, tá? Posso esconder a parte das etiquetinhas e tal. E posso até fazer a visão 2D também, se você preferir, né? Em vez da 3D, você pode ver a 2D aqui que ele mostra só a placa, que é o que vai ser produzido, né, pela empresa ou pela prototipadora do laboratório, na verdade, né? Você que vai soldar os componentes depois. Beleza, gente? Então, esse é o básico que a gente tem. Eu vou mostrar só umas outras ferramentas rápidas aqui que você pode fazer. Por exemplo, eu posso escrever coisas na minha placa, né? Repare que esses componentes já criaram esses contornos amarelos que vão ser desenhados no topo da tinta da placa quando você manda fazer numa empresa bonitinho. Então eu posso vir aqui nesse Top Silk Layer, que é a parte impressa, não é a parte da trilha, é a parte que está mais para cima, e posso, por exemplo, criar um texto. Vou adicionar um texto aqui qualquer. Então venho aqui, seleciono, dou ESC, clico 2 vezes aqui para editar e vou botar, sei lá, Jean KS. E ele vai e tem agora meu nome aqui na placa. Você pode inserir uma imagem também do seu computador, botar um logo aqui bonitinho que você quer. Você também pode fazer aqui essa parte aqui de medições. Então, por exemplo, poxa, quanto será que ocupa esse componente daqui? Aí eu clico para cá aqui, e ele mostra aqui, ó, no meu esquemático, qual é a distância dessa placa, desse componentezinho aqui, em milímetros. É uma coisa bem útil também. Tá? Então, ele lembra sempre de salvar, depois que a gente fez essas alterações, beleza? E um último comentário, gente, é que a gente está fazendo esses componentes aqui, quando a gente vê aqui em 3D, a gente chama de pin through hole, ou seja, os componentes eles são com esses pininhos aqui, eles furam, né, a placa, e aí você geralmente solda do outro lado para ficar bonitinho. Tá? Mas existem outros tipos de componentes que eles não furam a placa, eles ficam só na superfície da placa. Tá? Então, por exemplo, aqui eu já até separei uma versão alternativa, onde em vez de escolher aqui no meu esquemático a versão do Dev Kit, eu escolhi do ESP32S3, eu resolvi botar só o chip dele. E aí esse chip nesse caso, tá vendo? As portas deles ficam com esses retângulozinhos. Então isso geralmente é um sinal de que não tá furando a placa, ele tá só na superfície. Então aí depois que você fizer essas conexões, olha, tá vendo? Ele fica aqui só na superfície, ele não fura. E geralmente esses componentes que a gente chama de SMD,
quer dizer Surface Mount Device, né, um dispositivo que a gente bota na superfície, eles ficam muito mais compactos, tá vendo? Ó, o resistor, como é que ele ficou pequenininho, o meu chip do meu ESP32S3 sem o Dev Kit também fica bem mais compacto. Então, é claro que alguns outros componentes, como o sensor de distância, geralmente é só por perfuração mesmo, mas você também pode ter botões e LEDs que não perfuram. Então, esses componentes são interessantes quando você quer fazer uma placa mais compacta, né, de fato, para colocar num produto. Tá? A gente não vai trabalhar com SMD no curso, mas eu achei interessante comentar, porque no futuro vocês podem fazer uma placa bem compactazinha mesmo, né, e soldar os componentes aqui só na superfície, tá? Como a gente tem geralmente em componentes eletrônicos nos produtos que a gente compra nas lojas. Tá? Então, isso aqui foi só uma introdução dessa parte de CAD, não, perdão, de geração de circuitos, de PCBs. Espero que vocês tenham gostado. E agora vamos fazer isso também na sala de aula e no nosso projeto final.